Bom dia, meus amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. E a mensagem que eu quero trazer para vocês hoje, vocês vão encontrá-la no livro de Salmos, capítulo 77, do 1 ao 4. Diz assim: Clamei a Deus com a minha voz. A Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbava. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos e vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Meus amados, nesse salmo, o salmista Asaf aqui, ele está clamando, um pouco se queixando, porque ele não conseguia mais ouvir a voz de Deus. Deus não respondia mais por algo que ele fez ou desobediência, enfim. Levanta um pouco a questão do vídeo que eu gravei ontem sobre a questão de você ser obediente, ser fiel, ser firme na palavra. E muitas vezes, quando a gente deixa de seguir os padrões cristãos que Deus nos exige, não é que Ele não escute as nossas orações. Muitas vezes Ele escuta, só não responde. Esses dias mesmo eu estive conversando com um irmão da igreja, na qual ele veio me relatar que eu fiz essa pergunta a ele. E ele me relatou que nas suas orações Deus passou quase 1 ano e meio em silêncio com ele. E assim sucede em nossas vidas, quando a gente não somos obedientes, quando não seguimos os padrões. Mas basta a gente se lembrar, meus amados, de quantas vezes a gente já pedimos bênçãos e Deus nos atendeu. Muitas vezes bênçãos que a gente ora, coisas que a gente nem pede, Deus nos dá, os livramentos que Ele nos dá no nosso dia a dia. Não só a gente ser firme em estar pedindo, a gente lembrar de Deus nas horas boas e nas horas difíceis também. Sejamos sempre gratos, sempre fiéis, darmos sempre graças. E aqui no verso 11, o salmista ele até lembra sobre isso. No verso 11 do mesmo salmo, ele diz o seguinte: Lembrei-me, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade, das bênçãos em que ele já recebeu, que muitas vezes ele nem pedia e Deus também dava e atendia. Verso 12: Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Ele ainda faz essa pergunta e ressalta e coloca Deus no patamar que Ele é e que Ele foi e sempre será, que é Deus, onipotente, onipresente, onisciente. Ele é Deus. Então, embora a gente tenha nossas orações, a gente muitas vezes só lembra de Deus na hora de pedir, mas muitas vezes não lembra na hora de agradecer. Eu conheço muitos casos de pessoas que às vezes quando está na pior lembra de Deus em oração, pede oração. Muitas pessoas fazem corrente de oração e quando a pessoa alcança aquela graça, aí muitas vezes vai agradecer aonde? Num carnaval, dançando numa mesa de bar, e muitas vezes se esquece das obras e dos feitos que Deus às vezes nos dá. Aí quando é pouco tempo vai e lembra de novo na hora que precisa. Não devemos usar Deus como muleta. A gente devemos ser fiéis como filhos obedientes, fazendo a sua vontade. Assim como a própria oração do Pai Nosso nos ensina a fazer. Muitas vezes a gente, quando ora essa oração do Pai Nosso, nós dizemos, que seja feita a tua vontade. Mas muitas pessoas não seguem essa oração. Muitas vezes conseguem, mas de qual forma? Que seja feita a vontade de Deus, contanto que a vontade de Deus seja conveniente à nossa vontade. Quando não é conveniente à nossa vontade, para nós não é válida. Mas não devemos ser assim. Ainda continuando sobre esse assunto, a gente vê que no próprio livro de Tiago, capítulo 1, verso 12, Tiago ainda reforça, dizendo o seguinte: Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Então devemos ser firmes, fiéis, vigilantes e orar. Então peço aos amados que coloquem a sua mão na consciência e tente lembrar qual a última vez que você teve um momento de oração com Deus. Fazemos essa reflexão, não só vocês, mas a nós mesmos, Vamos lembrar disso, ver quando que nós fizemos e voltar aos caminhos do Senhor, termos mais intimidades e orar e sempre ser gratos a tudo que Ele nos dá. Espero que os irmãos tenham captado a mensagem. Desejo a todos um ótimo dia. Que Deus abençoe a todos.